Amém, graças a Deus. Mais uma grande vitória para nós, porque todo o tempo dedicado a Deus, e que nós vencemos aquele propósito na presença dEle, de todo o nosso coração, nós somos imensamente abençoados e recompensados. E é assim, depois que você semeia uma semente no solo, você já jogou lá a sua fé. Ela vai germinar. Então, nós aprendemos isso na palavra de Deus. Você planta, então agora é só confiar. A qualquer momento, você vê o brotinho surgindo. Por isso que a gente nunca pode parar de plantar. Isso foi um entendimento sábio que eu tive no início da minha fé. Eu ainda nem tinha eu não tinha visão, não tinha um conhecimento profundo de Deus, mas eu entendi uma coisa, que eu tinha que avançar sempre para mais. Eu não podia nem estagnar, quanto mais retroceder. Porque o que eu plantei me trouxe até aqui. E o que eu quero daqui para frente depende do que eu estou plantando agora. Então, essa ideia de que, não, eu vou dar um tempo, muito cuidado com os tempos. Eu preciso de um tempo, eu preciso disso, daquilo. Você precisa buscar Deus em todo o tempo, como diz a palavra. A Bíblia diz, buscai o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. A Bíblia diz, planta de manhã e planta à tarde. Porque você não sabe qual das sementes, das semeaduras você vai colher. Pode ser das duas, pode ser a da manhã ou a da tarde, mas você vai colher. E a palavra de Deus também diz para nós não ficarmos parados aí olhando para as nuvens, para o tempo, para tomar uma atitude na vida. Nós precisamos tomar atitude na vida. E nós aprendemos nesta manhã que nós exercemos uma influência muito forte e que nós podemos levar uma pessoa para a eternidade, mas, como Jesus disse, torná-la 2 vezes mais filha do inferno. Então, nós precisamos tomar cuidado com a influência que nós temos exercido, com a nossa postura, porque todo mundo, de alguma maneira, influencia. E o seu exemplo como cristão, porque principalmente no tempo que nós vivemos, a gente sabe, você vendo os acontecimentos, precisa de uma reforma. Os cristãos, um grande número, perderam o temor, a customização ainda tem muita influência sobre as pessoas, até porque essa fé customizada, que gritou mesmo e tomou conta das coisas, das mentes, está aí há pelo menos uns 40 anos no país. E então imagina as pessoas que foram para ela ou que até nasceram nela. Então a mente está totalmente voltada para lá. Tem gente sincera em todo lugar, mas precisa haver ordem, como a Bíblia fala. Ordem e decência. O povo de Deus precisa entender sobre integridade cada dia mais. Andar em integridade. Andar em temor. Então nós
temos sido ensinados por Deus a realmente representá-lo como a palavra manda. Aprendemos que há 3 níveis de comunicação. O mais baixo é o oral, é o das palavras. As palavras elas estão no nível mais baixo. E depois vem a ação com intenções e motivações contrárias à de Deus. Então, o nível mais alto de comunicação é o do amor, que se origina no coração com as intenções e motivações corretas. Tanto é que Paulo falou que você pode dar sua fortuna aos pobres, ou tudo que você tem, e até ir para a fogueira, dar seu corpo para ser queimado. Mas se você não tiver amor, então isso mostra que nós podemos fazer muitas coisas radicais que aparentemente elas parecem, né, elas dão a entender, aparentemente são boas, vem de Deus, é uma coisa boa, e aquilo não ter valor nenhum. Nenhum. E muitos de nós já fizemos isso. Já nos desdobramos em 1000, já fizemos 1000 coisas e perdemos tudo. Eu tenho consciência que eu perdi muita coisa aí para trás. Eu tive uma fase que eu dormia 3 horas por noite para conseguir conciliar o mundo, né? Mas fazia 1000 coisas, me desdobrava em 1000 para fazer, mas eu não estava caminhando em amor. Então, assim, você se engana, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço bem para essas pessoas, eu ajudo nisso, eu ajudo naquilo, eu me desdobro aqui, eu me desdobro ali, e um dia você descobre que você não tem recompensa nenhuma daquilo, porque você não prestou atenção nas intenções e nas motivações. Você não andava em amor, não fazia parte da sua vida, não era um estilo de vida. E o amor é um nível mais alto de comunicação. É aquele que você tem um comportamento contínuo, não é uma coisa isolada, mas é um estilo de vida. Andar em amor é um estilo de vida. Ser uma influência positiva para a sua família, para os seus filhos, porque é o seguinte, nossos filhos colocados no caminho certo, eles vão errar no caminho? Eles vão, mas eles não vão errar o caminho. Então, errar no caminho, sim, mas errar o caminho, não. Por isso que eu preciso colocá-los, nós precisamos colocar os nossos filhos e ajudar nos nossos netos, para que eles permaneçam, mostrar a eles o caminho, para que eles possam permanecer no caminho, como a Bíblia fala. Neste caminho eles vão errar? Eles vão. Mas uma coisa é você errar no caminho, outra coisa é você errar o caminho. E muita gente aí fora tem errado o caminho. O caminho é Jesus. E Ele é a única fonte de vida e de salvação. E nós precisamos educar nossos filhos, nossos familiares nesta fé, mas, acima de tudo, lembrar que o exemplo é mais importante que as palavras. E mostrar que uma pessoa que realmente anda na fé, ela está plantando para as próximas gerações. Porque já que talvez meus pais ou meus avós erraram, estragaram a geração dos meus pais, os meus pais de alguma forma transferiram isso para mim, e assim, agora eu faço uma risca e digo não, eu não vou aceitar que essa história se repita na minha vida.
Então, agora eu trabalho, quando eu falo eu, estou falando nós, então devemos trabalhar para que essa próxima geração, além de carregar a bênção, seja colocada no caminho certo e possam fazer escolhas certas à luz da palavra de Deus. Porque triste são aqueles, aliás, segunda-feira eu falei sobre isso. Eu li um versículo de Provérbios que fala que felizes são os filhos que têm pais íntegros e fiéis a Deus. Felizes são os filhos. Eu sou uma pessoa feliz porque a minha mãe, na fé, ela foi uma grande influência na minha vida. Então, ela me conduziu para Cristo. Foi por intermédio dela que eu fui para Cristo, que eu vim para Cristo. Então, eu ainda falava, ela fez aniversário na sexta, e eu falei isso para ela do fundo do meu coração. Que eles não puderam, várias vezes ela sentia, ela falava, eu não deixei herança, eu não consegui deixar nada para vocês, não dei nada. E eu dizia para você, eu quero que você tenha uma coisa na sua cabeça, assim, que desça ao seu coração, você não se esqueça. O maior bem que você poderia me dar, que eu consegui dar aos meus filhos estão dando aos meus netos, foi a fé. Foi a maior herança. Se você tivesse me deixado qualquer coisa, o pai, uma fazenda, uma coisa, talvez sem Jesus, sem direção, já teríamos perdido como eles perderam também. Porque o meu pai teve uma posição financeira muito boa e ele perdeu. Então eu falei, teria perdido. Mas você deu uma coisa mais importante, mais preciosa que ouro, que dinheiro, que herança, qualquer coisa. Você deu a fé, você nos colocou no caminho certo. Nós erramos nesse caminho, mas graças a Deus, não erramos o caminho, porque poderíamos ter errado o caminho se não tivéssemos sido dirigidos a Ele. E ela foi uma influência muito importante, e eu disse, cada alma que eu atinjo é creditada na sua conta, você não sabe o bem que você fez em nos conduzir, em me conduzir para essa direção. E ela ficou bastante, assim, emocionada, ela disse, minha filha, eu disse, exatamente, quero que você lembre disso, porque fica, às vezes, de vez em quando tem seus momentos e tal, não precisa disso, porque eu não troco nada, eu falo isso diante do altar da Bíblia Sagrada do meu Senhor. Nada é mais precioso do que conhecer a Deus como eu conheço. Eu estou no caminho certo, fazendo o que é certo, caminhando para a direção certa e logo vamos para casa. Somos peregrinos aqui, mas um dia eu vou para casa junto com você e nós vamos viver eternamente com o Senhor. E isso é que pesa. Pensar que eu não terei morte eterna, eu terei vida eterna. Pensar que eu não tenho que me preocupar, é só obedecer a Deus. É só obedecer, continuar obedecendo, olhando para Ele. Plantando a boa semente, andando uma milha a mais, cada vez mais. O ano passado consegui andar uma milha a mais, esse ano eu consigo andar uma milha a mais. E o ano que vem, se Jesus não voltar, eu vou poder andar uma milha a mais daquela que eu já andei esse ano. Eu posso. É igual quando você começa numa esteira. 5 minutos é o fim. Daqui a pouco você já está andando mais, você está correndo. Daqui a pouco, quantos que começaram sem condicionamento, hoje estão em maratonas. Tudo é treino. Tudo é treino. Quando você começa, você coloca isso na sua cabeça, esse ano eu vou andar uma milha a mais. Esse ano passado eu fiz, vou fazer mais esse ano. Você vê que você pode, você sempre pode mais, porque para a carne nós nos desdobramos, já nos desdobramos várias vezes, de várias formas, para agradá-la. Então não vamos
conseguir no Espírito? Sim, nós conseguimos. O maior presente que nós recebemos foi a fé em Jesus Cristo, foi a maior herança, porque através dessa fé, nós podemos ir longe e além de termos condições de vivermos uma vida esplêndida aqui, ainda temos certeza que um dia nós vamos para casa viver com Jesus. Então, vamos aprender a palavra e ter essa disposição em crescer nela. Esse é o terceiro jejum dos meus projetos de conquista para 2017, e eu fico vendo o quanto é forte dar as primícias do ano a Deus, plantar a semente. Você define o seu ano. Não tem como dizer, esse é um propósito, eu trato ele, todos são muito importantes, mas eu trato ele como mais importante, porque é a definição, são as primícias do ano. E a Bíblia fala das leis das primeiras coisas, então você está dando as primícias do ano. Você está começando o teu ano dando a Deus as primícias da sua vida, da sua fé. Agora, para encerrar, eu quero ler aqui em Gênesis 13, 14, 17, que diz: disse o Senhor a Abrão, e depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Está vendo o pó da terra? Você pode contar? Não, não pode, né? Então, se você pudesse, você poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Eu creio que acontece aqui com Abraão, foi uma ordem de Deus. Quando Ló se separou dele, por problemas que estavam tendo, Abraão ficou sozinho, e sabe-se lá como estavam as emoções do Abraão. E imediatamente, Deus o levou a olhar para a terra, e mandou ele percorrer a terra, e disse: eu vou te dar esta terra. Então eu acredito que muitas vezes nós estamos ali parados, pensando sei lá no quê, e Deus está nos mandando. Por que você não sai e dá passos de fé? Por que você não vai olhar onde você quer morar, trabalhar, ungir aquele lugar? Por que você não vai dar o passo, vá dar passos de fé rumo àquilo que você quer? Vá olhar a terra, vá percorrê-la, dá passos de fé, manifesta a tua fé e Deus vai te abençoar. Eu creio que falta atitude em muita gente. Ele diz que quer, mas ele não tem a disposição ele não tem disposição, alguns, de levantar e... Quer saber? Eu vou ficar aqui pensando, eu vou usar a minha fé, eu vou vou em tal lugar, eu vou ungir aquele lugar, eu vou profetizar que vou trabalhar ali, ou que vou me estabelecer ali, ou que vou morar ali, ou que eu vou viver. Eu vou dar passos de fé. Algumas pessoas não têm a coragem sequer de dar um passo de fé. Ou por preguiça, passividade. Sabe, ao invés de você ficar lá, meu Deus, mas isso, ore ao Senhor, se levanta e diz: eu vou fazer como Abraão? Eu vou olhar a minha terra, eu vou olhar a terra e vou dar passos de fé. Percorrer, ele disse: olha, percorra de um lado ao outro. E olha agora, ele deu uma imagem, tanto aqui como no outro que eu vou ler, para ele se agarrar. Olha para o pó da terra. Se você puder contar, essa será a sua descendência. Sabe, Deus nos dá imagens, por 2 vezes Deus deu imagens grandiosas para o Abraão. Para ele se agarrar, olha para o pó da terra e olha para as estrelas.
para você se agarrar. Se agarra a isso, a coisas grandes. Nós precisamos nos agarrar ao poder de Deus, à grandeza de Deus. Às vezes a pessoa recebe uma notícia, ela se agarra ao problema de uma tal maneira, ela fala do problema. E sabe o que é pior? Alguns têm a capacidade de dizer, eu vou desistir. Ok, você desiste, vai fazer o que da sua vida? Se você não vencer com Deus, você vai vencer onde, com quem, de que jeito? O que você vai fazer? Você não tem para onde ir, eu também não. Então o que nós temos que fazer? Agir com inteligência. Deus nos deu cabeça para pensar, eu não vou me agarrar a problema, eu vou me agarrar às promessas de Deus. Por que você, ao invés de muitas vezes se entregar a uma situação, você não olha e diz, espera aí, Deus é um Deus tão grande, Ele fez o céu e a terra, Ele pode mudar isso aqui. O que é para Deus abrir essa porta para mim, me dar a solução disso aqui, resolver isso aqui? Isso não é nada para Deus. Eu não vou me agarrar a problemas. Você tem que abrir a boca e falar, eu não vou me agarrar a problemas. Hoje eu posso estar vivendo como Abraão estava. Eu sou peregrino aqui, eu estou como um nômade, eu armo e desarmo tendas, mas isso não vai durar para sempre. E às vezes as pessoas, elas não são capazes de dizer, olha, eu estou desempregada agora, mas eu não vou ficar desempregado o resto da minha vida, eu ainda tenho essas pendências na minha vida, mas isso não vai durar para sempre. Essa situação não vai durar para sempre. Deus é grande, Ele vai me tirar dela. Você não pode agir como às vezes nós vemos, então, em casa, esses dias a gente comeu só isso, tinha só ovo, só tinha isso, aquilo. Pensa grande e diz, esse é um momento da minha vida, e isso não vai durar para sempre. O diabo quer você melancólico, para baixo, um coitado, uma coitada, uma vítima. Aquele que está sempre em desvantagem, que precisa falar num tomzinho de voz, acabado, é minha vida, minha vida. Deus não quer esse espírito. Não existe nenhuma passagem bíblica que nos dá suporte para alimentar um espírito como esse. A gente tem que se levantar. Levante-se e vá olhar a terra. Vá ungir a terra, vá percorrer a terra, vá possuir, porque o que Deus disse para Abraão? Eu a darei a você. Dê os passos de fé, porque Deus vai dar a você. Eu não sei o que você precisa, vai dar os passos de fé, e Deus vai dar a você. Dê os passos de fé, e Deus vai criar meios, e vai colocar nas suas mãos. Aqui no 15:1 de Gênesis diz, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas. Mais uma imagem de grandeza, se agarra a isso. Se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão, como qualquer um de nós, não estava num bom dia, estava lá na tenda, como muitos, vamos mudar, está no quarto, o quarto escuro, estou chateado, 1000 pensamentos, o diabo estava lançando dardos 1000 certamente na mente dele, está vendo? Você tomou uma decisão, você saiu da sua terra, você está caminhando, você não tem filho, nada mudou, nada está acontecendo, e você não está vendo nada, e de repente bateu um medo de nada acontecer, dele ter perdido o tempo dele. E Deus aparece naquele momento, numa visão, e diz, não tenha medo, eu sou seu escudo. O que é? Escudo, segurança. Eu sou a sua segurança.
Eu te assegurei vitória, eu sou a sua segurança, grande será a sua recompensa. Eu vou te recompensar grandemente por cada passo de fé. Ele olhou e disse, Deus, Senhor, mas ó soberano, tu não me deste filho algum. O herdeiro da minha casa é o meu servo. É isso que eu tenho. Senhor, mas eu continuo desempregado. Senhor, mas eu continuo pagando aluguel. Senhor, mas eu continuo com essas questões todas difíceis. Senhor, eu não estou vendo acontecer. Senhor, eu estou com medo que não aconteça. Grande será a sua recompensa. Você não precisa ter medo. Eu sou a sua segurança e eu vou te recompensar. E o Senhor disse... Ele disse, tu não me deste filho algum, servo da minha casa será o meu herdeiro. Sabe aquele negócio de que eu tenho que me conformar com isso? Eu vou ter que me conformar com o meu servo mesmo? Eu vou ter que me conformar com essa vida sempre difícil, abaixo? Eu vou ter que aceitar? E aí sabe o que acontece com algumas pessoas quando ela está numa situação difícil? Ela começa a profetizar, e nas suas palavras há poder, coisas baixas. Algumas começam a dizer, Senhor, eu aceito qualquer coisa, eu aceito, Senhor, eu estou aceitando qualquer coisa. Você tem que parar com isso. Você não tem que aceitar qualquer coisa, você tem que aceitar o que Deus tem para você. Ele prometeu um filho. Um servo da minha casa será, ele falou, será o meu herdeiro. O Senhor falou, o seu herdeiro não será esse. Não foi isso que eu prometi a você lá atrás. Eu não prometi um servo, eu prometi um filho. O que Deus tem prometido para você? Ele não tem prometido uma coisa menor. As palavras não têm vindo para essa direção. Ele tem te prometido coisa maior. Ele tem te prometido algo maior. Ele não tem prometido a você, ele não prometeu a Abraão um servo, ele prometeu um filho. Lá atrás ele disse, eu vou te dar um filho. Então assim, é nesses momentos que as pessoas se entregam, são nesses momentos que elas fazem acordos estúpidos, que elas aceitam qualquer coisa, que elas abrem mão de coisas grandes, com medo de não conseguirem mais e pegam uma coisa menor. São nesses momentos que as pessoas perdem coisas grandes, perdem promessas, realizações na vida delas, nesses momentos, porque elas fazem isso, elas se entregam ao medo, aos pensamentos negativos, mas o Senhor diz para ele, não, um filho gerado por você, está aqui, ó. Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você, mesmo será seu herdeiro. Sai desse quarto, sai dessa tenda, olha para o céu. Se agarra a algo grande, você está aí pensando besteiras. Você tem que se agarrar às minhas promessas. Eu não te prometi um herdeiro, eu te prometi um filho. Ouviu? Deus não prometeu a você uma coisa menor. A promessa para esse ano não é uma coisa menor. Declara coisas grandiosas, toma posse de coisas grandiosas. Você não tem que se submeter a algo menor, porque você está apavorado e vai que não vem aquele, eu fico com esse mesmo. Espera aí, ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Ou você confia em Deus, ou você vai passar a vida duvidando do poder de Deus, do poder de ação de Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Ele é o Senhor. E o que Ele tem nos prometido são realizações poderosas. E você tem que tomar posse, como Abraão tomou posse da imagem que o Senhor deu a ele, mais uma vez. E a Bíblia diz, Abraão creu, e isso lhe foi acreditado como justiça, ou seja, ele viveu. Mas você precisa crer. E hoje Deus está dizendo isso aqui. Vá percorrer a terra, vá dar seus passos de fé. E Ele está dizendo isso aqui. O que eu te prometi foi algo diferente do que talvez você já está aceitando. Eu tenho algo muito maior para você. Eu tenho algo perfeito para você. Eu planejei, agora você precisa crer.
Você não pode se entregar a um momento, porque agora eu estou no limite, eu estou desesperado. Deus está vendo todas as coisas. E o Deus que te trouxe até aqui vai continuar te levando, e o Deus que não falhou com você até o dia de hoje, não vai falhar com você. Deus não te prometeu um servo, Ele te prometeu um filho. Se agarre a coisas grandiosas e fim. E eu acredito que essa, para finalizar, deve ser para alguém específico. Gênesis 10, 42, 13, que diz: disse-lhe José, esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. Você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. O José estava preso, e o copeiro e o padeiro fizeram uma ofensa ao faraó, foram mandados para a prisão, e ambos tiveram sonhos, não tinham quem interpretasse, o José interpretou, e o sonho do copeiro era de restauração, e José disse: os ramos que você viu, que eles contaram o sonho, são 3 dias. Parecia impossível a restauração da sua posição. Era impossível. Diga impossível. Impossível. Era impossível o copeiro ter sua posição restaurada. Era impossível ele voltar a servir o rei. Impossível. Mas a palavra veio que em 3 dias a posição dele seria restaurada. No mesmo lugar, a mesma posição, ele ia voltar a servir o faraó. Então, pegue a palavra como algo dado, uma palavra de poder profética para você que está esperando uma restituição impossível. Ele disse: dentro de 3 dias, você vai sofrer essa restituição, sua posição será restaurada. Então, alguém, ou não sei, aqui e mais nas outras igrejas que estão conosco agora, Deus está dizendo para alguém, talvez não seja só uma pessoa, mais pessoas, mas isso é fato. Alguém terá vai sofrer uma restituição, de uma posição, vai voltar a ocupar a mesma posição, pode ser profissional, possivelmente é profissional, que era o caso dele, que diz a palavra, ele ia voltar a trabalhar com o faraó, isso era impossível, e isso era um empregão, era o maior de todos, um grande emprego. Então talvez alguém vai voltar a uma posição, e vai voltar com muita honra, e Deus vai restaurar a posição de alguém por esses dias. Confie nisso, porque a palavra de Deus é real, ela é verdadeira, ela não falha, tudo pode falhar, mas a palavra da Cléo falha, mas a palavra de Deus não falha. Eu falho, mas Deus não falha, o que Ele fala, Ele cumpre. Pegue o seu propósito e vamos levantar mais uma vez ao céu e apresentar a Ele com todo o nosso coração, a nossa fé e uma convicção absoluta. Convicção absoluta. Hoje, Deus virou meu cativeiro. Hoje, Deus me impulsionou para coisas maiores. Hoje, Deus está restaurando algo na minha vida que eu estava esperando. Hoje, Deus definiu situações na minha vida. Hoje eu vivi milagres, nesse 3º jejum eu vivi milagres. E eu tomo posse disso na minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Salvador eterno, grande e poderoso, eu quero nesse momento apresentar mais uma vez todos os projetos de conquistas,
todos os projetos, meu Deus, do seu povo, tudo que foi projetado, todos os sonhos, todos os desejos, ó meu Deus, tudo que essa pessoa projetou na dependência do Senhor para 2017, eu apresento agora mais uma vez, e peço que o Senhor venha ao encontro de cada um, e vá realizando, meu Deus. Senhor, mais uma vez eu oro, endireita tudo que está torto e aplane que está áspero. Senhor, faz brotar nascente nesta terra seca. Senhor, realiza coisas grandiosas. Senhor, eu oro para que o cativeiro dessa pessoa seja virado. Eu oro, meu Salvador eterno, para que ela seja restaurada e restituída. Eu oro por uma grande mudança. Eu oro por definições estrondosas. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor socorra as necessidades da igreja, as necessidades de cada pessoa, as necessidades de todos que estão com essa fé entregues, ó meu Deus, com o coração rasgado, confiantes, essas pessoas que têm depositado a confiança do Senhor. Materializa, meu Deus, responda, meu Deus, traga, eu oro mais uma vez, a existência, tudo que não existe, honra a fé dessa pessoa, levando o teu povo com força, com poder, com restaurações e restituições. Responda e materializa sonhos, projetos e desejos, faz uma reviravolta, meu Deus, põe nas mãos dessa pessoa o que ela tem buscado, dá ela visão, a palavra que entre de forma revelada, dá a ela, meu Deus, a capacidade de se levantar e ir além, que ela confie no Senhor, que ela se posicione com toda a força, porque o Senhor está dizendo, eu estou com você. Se agarre a tudo que você tem ouvido, as promessas, as imagens poderosas que tenho dado, confia, eu estou com você e a vitória é certa. Meu Deus, levanta o teu povo agora, que haja uma confiança absoluta, ó meu Deus, uma confiança e uma segurança absoluta, que ela saia daqui confiante, segura que o Senhor está conduzindo a vida dela e conduzindo para a vitória e para coisas grandiosas ainda não vividas, porque eu sei, meu Pai, que isso é o que o Senhor deixou claro para nós, que vamos viver coisas inéditas, e estamos caminhando para isso a cada dia. Abençoa, meu Deus, e que a fé dessa pessoa seja totalmente fortalecida e renovada, para a honra e a glória do teu nome, com as tuas mãos estendidas para a direção que você precisa que Deus haja. Mais uma vez, use a sua fé e declara que lá Deus já fez a grande obra. Declara com força, sim, eu confio, o Senhor fez a grande obra, o Senhor já fez essa obra, eu confio nisso, não importa ainda o que os meus olhos têm visto, eu confio no poder do Senhor. Eu sei que já me restaurou minha família, restaurou a minha vida em geral, e eu saio daqui com essa confiança que o Senhor está agindo grandemente na minha vida, e que eu já venci em nome de Jesus Cristo. Essa é a minha fé. Eu estou caminhando para coisas maiores, estou caminhando para vitórias, eu estou caminhando para grandes resultados. Deus está comigo. Vamos, confie. E você tem que aprender a declarar. Percorra a terra, faça declarações poderosas. Sim, confia no Senhor. Deus te chamou para algo estrondoso. Dependa dele. Deus está comigo. É isso que tem que sair da sua boca. O que Deus preparou para mim é algo maravilhoso. Ele não tem o servo, Ele tem um filho para mim. Aleluia, aleluia. Obrigada, Deus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus, muito obrigada. Que privilégio estarmos aqui.
buscando a sua face, invocando o seu nome. Que privilégio, Jesus, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de te buscar mais neste domingo, com jejuns e orações. Obrigada. Eu concordo nesse momento com todas as orações que foram feitas durante todo esse dia. Eu concordo com todas as definições. Eu concordo, meu Deus. Eu concordo com a materialização de todos os sonhos e desejos. Eu concordo, meu Deus, que o que essa pessoa veio buscar, ela vai levar. Eu ligo aqui na terra todos esses projetos materializados, para que eles sejam ligados no céu. E eu desligo aqui na terra tudo que estava bloqueando a passagem das vitórias, que estava impedindo a vida dessa pessoa, todo impedimento. Eu desligo aqui na terra para que sejam desligados do céu. Eu declaro vitórias, eu declaro mudanças junto com essa pessoa. O cativeiro dela virado neste domingo. Em nome de Jesus, essa unção que leva a pessoa a viver o inexplicável, eu tomo posse junto com ela, que o cativeiro dela já foi virado, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.